o podcast Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença. Inicia agora. Eu sou Juliana Pleite, coordenadora e autora dessa obra literária que faz parte do projeto literário da Sensibiliza. E hoje estamos aqui, né? Eu, Janaína de Souza, Mari Miller, que também são coautoras dessa obra literária, para a gente bater um papo e conversar um pouquinho mais de como é que foi a escrita delas, como foi esse processo, né, e o que elas estão trazendo dentro dessa temática para a gente. Seja muito bem-vinda, Janaína, muito bem-vinda, Mari. É um prazer receber vocês. Muito obrigada, Ju. Obrigada, Ju. E vamos, para a gente iniciar, gente, para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês também, né? O público conhecer a Janaína, a Mari. Eu vou então pedir, Jana, para te iniciar aqui se apresentando. Perfeito. Então, eu sou a Janaína de Souza. Atualmente eu atuo como médica veterinária integrativa e também como Theta Healer e praticante de barras de Axis. Meu alvo hoje, né, e é o que eu trago no livro, assim, é a identificação de quais são as crenças, quais são os traumas que geram atrapalhos, digamos assim, na nossa vida, que geram bloqueios do nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. No livro, eu até compartilho, né, Ju, a minha história com relação às consciências que eu fui identificando conforme eu fui estudando as técnicas, auto-aplicando, com relação ao dinheiro, que foram crenças da infância. E muitas vezes, desde lá do nosso útero até a nossa infância, a nossa adolescência, a gente vai comprando pontos de vista e situações que a gente vai levando na vida. E hoje eu trabalho auxiliando as pessoas a identificarem o que está causando adoecimento nos seus animais de estimação e também elas identificarem o que está gerando um adoecimento no seu corpo físico, muitas vezes no seu negócio. Então eu tenho esse olhar onde a gente faz a identificação dessas crenças e traumas. Perfeito. E a Mari? Quem é a Mari? Oi, eu sou a Mari Miller, eu sou de Cruzeiro do Sul. Hoje eu trabalho como cuidadora de bebê, mas eu estava fazendo pedagogia. E o que eu trago na minha história? Calma, calma, Mari, calma que a gente ainda não vai falar do capítulo. Não, ó, é só para dar um gostinho pro público, tá? Não fala, não conta toda a história aqui. A ideia é essa mesmo, é a gente trazer aqui uma degustação para o pessoal. Mas pode falar qual é a tua ideia. Depois eu vou falar um pouquinho do capítulo de cada uma de vocês e vou destacar, inclusive, uma passagem, né, Mari? Mas fala um pouquinho, sim, da tua ideia, né, que tu trouxe no livro. A minha ideia é uma autoajuda, mostrar para as pessoas que nada na vida é impossível, sabe? Que tudo, quando a gente quer, a gente consegue. Por mais que às vezes demore, a luta é grande, sofrimentos, né? Que nem a gente sofreu realmente traumas da infância que a gente traz, e isso muitas vezes a gente foi impedido de fazer as coisas, de realizar os sonhos, porque a gente sonhou muito, lutou, e muitas vezes a gente foi impedida, né? Então, eu trago muito a respeito disso, para motivar as pessoas, ajudar, que era sempre um sonho meu de poder ajudar as pessoas, né? Porque a vida foi bem difícil, bem complicada, mas eu estou aqui e tenho certeza que vou realizar meus sonhos da infância. Já está realizando, porque você já está hoje numa obra literária. Então, hoje você já é a autora de um capítulo do livro. Então, né, Mari, esse sonho aí, um desses sonhos já se realizou. E vamos falar um pouquinho dessa temática, né, que a gente está trazendo para o público, que é Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença. Eu acredito, né, que ambas, vocês, pelo que fazem, pelo que trabalham e também pelo que trouxeram no capítulo, são mulheres que estão encorajando outras pessoas a caminharem, né? Vocês já iluminam hoje e estão fazendo diferença por estar
num livro, né, com esse intuito, né, de colocar as pessoas em movimento. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão mesmo da coragem, o quanto isso é importante na nossa vida, né, e estar caminhando independente do momento que está passando. Né? A gente até, em outros podcasts, a gente comentou o quanto as mulheres, né, muitas vezes, elas têm essa questão de precisar ou se enxergar, né, perfeita. Ah, quem sou eu, né? Eu até brinco, quem sou eu na fila do pão, né, para inspirar outras mulheres, né? Quem sou eu hoje, né? A gente muitas vezes não se reconhece. E o livro também ele serve para isso, para que a gente tenha esse reconhecimento de que a nossa jornada por si só, as nossas superações, elas já são inspiradoras, né? Então, muitas vezes a gente não reconhece que as nossas atitudes, a pessoa que a gente é, pelos nossos valores, a gente já inspira outras pessoas, né? Então, eu queria que vocês trouxessem também a perspectiva de vocês nesse sentido. Tem uma frase que me marcou muito na infância, que eu li, eu acho que era aquele negócio de fundo de porta-retrato, né? Que era o seguinte: quando você sentir medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. E isso me marcou muito em função de toda a minha história da infância, dos desafios que eu superei para fazer veterinária. E aí, toda vez que eu sentia medo, eu lembrava da frase. Então, eu fazia de conta que eu tinha coragem e ia com medo mesmo, né? E isso foi abrindo portas para mim, porque eu me considero uma pessoa muito corajosa, não permito que as coisas me parem. Muitas vezes, ok, a gente dá uma congelada, só que para a gente passar de nível, a gente precisa ter coragem. E quanto mais forte, corajosa a gente for, ou corajoso, mais fácil fica da gente atingir os nossos objetivos, seja quais eles forem. Porque a coragem é o principal foco, assim, que eu acho que cada um dos nossos leitores é a coragem de ser eles mesmos. Num planeta gigante, com mais de, sei lá, quantos bilhões de pessoas. Cara, não tem ninguém igual a gente, não tem ninguém igual a você. Então, você ter a coragem de ser você mesmo. E isso é desafiador. Mas o mundo, ele precisa da tua luz. E quanto mais você se apropriar de você, da sua marca, mais você vai também contribuir com o mundo. Perfeito, Jana. É exatamente isso. Excelente tuas colocações. Mari, e para ti, com relação a essa temática que é o título do nosso livro? Mulheres de coragem, né? É que a gente realmente, com as dificuldades, a gente se fortaleceu muito, sabe? E hoje, o que eu percebo? Para mim, cada não é um motivo a mais de lutar. E hoje eu tô com 55 anos, né? E as mulheres, meu Deus, mas tu tem coragem. Eu não desisto, sabe? Então, uma frase que eu também me marca é lutar sempre, desistir jamais, né? Então, por mais que é difícil, mas é tão bom tu ver as pessoas, hoje perguntar para ti, tu escuta as pessoas, tu pode dar uma autoajuda a elas, sabe, com palavras, isso te abre o caminho. A gente cria coragem, a gente com essa oportunidade que a gente está tendo com a Sensibilize, a gente está criando coragem para poder ajudar mais ainda os outros, sabe? Isso é gratificante. Tu sonha, tu deita, tu sonha, tu acorda, tu sonha, sabe? Isso é muito bom, porque tu sabe que longe, muito longe, depois alguém vai ler, vai entender vai, de repente, se identificar com essa história, vai pensar, sabe, superou, eu também posso, eu também consigo, sabe? Então, eu vejo esse lado, é muito importante, é isso que eu quero, poder ajudar, porque eu tive muita dificuldade, muito, eu não podia estudar, eu tive a quinta série, eu comecei a estudar com quase 40 anos, sabe? Então, eu tenho certa dificuldade hoje, mas eu sempre estou buscando conhecimento, sabe? Sempre buscando, e isso é muito importante, poder levar isso às pessoas também, essa motivação, essa vontade, essa garra, sabe? Não ter medo, não ter medo, realmente abraçar e fazer, sabe? Eu
Para mim seria essa parte, né? Show, Mari. Muito bom. Vamos ainda depois explorar um pouquinho mais isso. Mas agora eu quero trazer, né, um pouco sobre o capítulo de vocês. Vou começar pela Janaína, né? O título do teu capítulo, Jana, é Caminhos de Luz e Coragem, como continuar iluminando o mundo, né? Então fala muito sobre impacto também, né? E eu destaquei aqui um ponto que eu achei muito bacana, eu adorei. Inclusive, tu traz, né, essa frase que eu destaquei, ela é uma citação. Na alegria a gente cria, na gratidão a gente multiplica. A alegria é uma frequência poderosa, ela cura, fortalece e eleva. E ao compartilhar minha história, espero inspirar outras mulheres a se reconectarem com essa frequência, independentemente dos desafios que enfrentam. Então, queria que tu falasse um pouquinho mais, destaquei aqui, porque eu achei muito bacana, né, tu referenciar, né, a alegria como uma frequência mágica para a gente muitas vezes sair do fundo do poço, né? E não é fácil, né? É desafiador a gente, no momento ruim, no momento em que a gente está com uma grande dor, trazer alegria. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Ai, Jesus, eu até engasguei aqui, fiquei emocionada, porque passou um filme na cabeça. Mas assim, gente, essa frase, na alegria a gente cria, na gratidão a gente multiplica, é do criador de Axis, Gary Douglas, né? E aí o que acontece? O que a Axis fala muito? A Axis traz uma consciência que o dinheiro segue a energia da alegria. E não só o dinheiro. Na parte hoje que eu trabalho, que é na área da saúde, auxiliando as pessoas a identificarem os sintomas do seu corpo, o que está levando elas a adoecerem, eu transformei essa frase com: a saúde segue a energia da alegria. Então, eu entendi, e isso foi um processo meu desde 2018, quando eu comecei a estudar as práticas integrativas, que eu fui liberando minhas crenças, meus padrões limitantes. E ao mesmo tempo que eu fui fazendo isso, que eu fui curando traumas, que eu fui curando as crenças, eu fui diminuindo a minha frequência de adoecimento. E chegou a um ponto que a última vez que eu fiquei doente, assim, que tipo, assim, que foi punk, foi em 2023, que eu peguei uma gripe. E aí, depois daquilo, eu olhei para o meu corpo e eu falei: não, agora, a partir de agora, eu não escolho mais adoecer. E desde lá, então, eu não sei o que é pegar uma gripe, eu não sei, sabe? Tipo, eu não sei o que é ficar doente, não sei o que é ter uma dor de cabeça. E aí eu fui percebendo que conforme nesse processo eu fui me apropriando de mim, que é o que eu comentei antes, recuperando meu amor próprio, autocuidado, eu fui recuperando a alegria e o entusiasmo de viver. Então, eu consegui equilibrar a saúde. E a gente, realmente, muitas vezes a gente está no fundo do poço, a gente não tem, sabe, um ânimo. Só que eu passei, infelizmente, algumas tentativas de suicídio, né? Passei também por pensar na tentativa em si. Só que eu chegou a um ponto que eu olhei para mim e eu digo, bom, se eu ainda estou viva, existe algo ou alguém muito maior que quer que eu continue viva. E aí eu olhei assim, bom, qual que é o meu propósito de vida? E aí eu me encontrei, né, que foi, o último episódio foi quando eu tive burnout, e aí eu me encontrei na minha profissão. E eu fui caminhando. Então, assim, gente, se você hoje não tem alegria na sua vida, é porque você está desconectado com o seu propósito. Então, questione-se o que você ama fazer, o que te deixa feliz, sabe? E começa diariamente a ter minutos de alegria no seu dia a dia. Existem classes de Access Consciousness que eles convidam os participantes a tirarem 1 hora por dia de alegria. Como seria se na sua rotina corrida você pudesse 1 hora de alegria? E a partir disso, você começa a ver as mágicas acontecerem na sua vida. E à noite, antes de você dormir, agradecer pelas coisas que aconteceram no seu dia. Eu estou numa situação assim que eu estou acompanhando a minha mãe numa recuperação pós-operatória
E eu parei, assim, ontem, eu estava vindo aqui para minha cidade, que eu nasci, aí eu pensei, gente, quantos filhos queriam ter a disponibilidade de estar com os pais no momento assim e não conseguem? E eu disse assim, meu Deus, como eu posso ser mais grata por isso, por conseguir estar dando esse suporte para minha mãe? E é sobre isso. E a gente agradecer pelas pequenas coisas que acontecem no nosso dia. A gente acordar com saúde, a gente conseguir, graças a Deus, ter uma mesa de café da manhã posta, uma mesa de almoço, sabe? Então, a gente começar a exercitar isso diariamente. E a partir daí, você vai começar a ver as transformações no seu lugar. E tem uma coisa, Ju, Mari, a você que está assistindo, que eu aprendi que a gente muitas vezes fica colocando energia em mudar as outras pessoas, quer mudar o nosso companheiro de relação, quer mudar o nosso chefe, quer mudar nosso colega de trabalho, só que não é essa pessoa que tem que mudar, é você. Então a mudança começa em você. Se você quer ter uma realidade diferente, é você que precisa mudar. Mudar seus pensamentos, suas emoções e suas atitudes. E por favor, comece a encontrar momentos no seu dia para ser mais gentil consigo mesmo. Muito bom. Tá desligado, Ju. Perfeito, Jana. Acabei me esquecendo aqui, me interti. Mas o que que acontece, né? Esse ponto que tu está trazendo é muito importante, né? E eu digo que todos os capítulos eles acabam se entrelaçando, as histórias elas acabam se conectando, né? E muito legal no que tu está trazendo, porque a gente traz isso, né? Em outras perspectivas dentro do nosso livro, com outras histórias, com mulheres que superaram momentos também como o câncer, né? E quanto a alegria estava presente. Então, tem isso também no nosso livro, a gente traz esses sinais, né? Esse tipo de comportamento, essa energia. Por mais difícil que estivesse, ou mais desafiador aquele momento, e o quanto isso fez a mudança, né? A mudança também de estado, que na verdade não só não é a doença, todas elas, né, acabam não abraçando o problema como uma doença, né, em si como um desafio, né, e aí todas trazem muito mais leveza, alegria, olhando positivo dentro daquela situação. E tenho certeza que essa tua abordagem, né, na questão da alegria, de ser luz no mundo, né, tem um impacto muito importante principalmente para as tomadas de ação, né, Jana? E agora eu quero também destacar, né, a passagem da Mari, uma passagem aqui com o capítulo dela que se chama Sonhos de Infância, né? E destaquei, Mari, um ponto, um parágrafo aqui, que é: a esperança não era apenas um sonho, era uma realidade pulsante. É fascinante ponderar como esses pequenos fragmentos de vida, que muitos poderiam considerar insignificantes, se entrelaçavam em uma tapeçaria rica de desejos. Cada riso, cada suor derramado, enquanto eu corria de um lado para o outro, não fazia parte apenas da infância, estavam moldando quem eu tinha a intenção de me tornar. Então, eu queria que tu trouxesse também essa perspectiva de esperança, de sonhos, né, da infância, como tu traz e destaca no teu capítulo, Mari. Desde a minha infância, eu sempre acreditei, sabe? Eu brincava e tudo eu brincava já imaginando algo maior, porque a gente era do interior, né? Morava na roça, assim, né? Trabalhava na roça. A gente era bem simples. Então, quando eu ia para a escola, quando eu via as colegas, as professoras, eu já começava a sonhar. Quando eu comecei a estudar, com 7 anos, eu não sabia falar uma palavra em português. Aí vocês imaginam, né? No meio do pessoal, que era tudo mais brasileiro, e nós, alemãozinha lá do interior, não saber falar. Então, eu passei má, fui assim,
riam de mim, sabe? Debochavam, naquela época era bem complicado, sabe? Mas daí aquilo foi sempre, no fundo me dava assim uma raivinha, sabe? Mas eu pensava, não, aí depois eu transformava aquilo, pensava, não, eu vou conseguir, vou ser melhor, eu vou conseguir, vou aprender, sabe? As brincadeiras, depois, quando eu comecei a entender tudo mais, fui indo para as outras séries, né? Aí fui fazendo amizade, fui conquistando, fiz muitos amigos, aí eu comecei a brincar, e as brincadeiras tudo transformava em uma coisa, tipo, um algo maior, sabe? E assim foi indo a minha luta, mas em casa tive bastante dificuldade perante a minha mãe, né? Então, muitas vezes eu queria brincar, queria fazer as coisas e não podia, sabe? Era rejeitado. E aquilo foi sempre me fortalecendo, me mostrando o caminho, sempre sonhando. Quando eu vendia as balinhas, né? Eu pensava, bah, um dia eu vou ter um comércio, sabe? Sempre, sempre acreditando nesses sonhos. Mas foi bem difícil, muito choro, trabalhando cedo, sabe? Me emociona só de pensar em tudo, sabe? Tudo que a gente viveu, bah, dá. Mas foram todas experiências que, pouco a pouco, eu fui transformando em realidade, né? Nunca desisti. Voltei a estudar com 35 anos, não desisti. Comecei a fazer faculdade com 45, né? Nunca desisti. Então, todos aqueles sonhos que eu tinha do passado, hoje, pouco a pouco, eu estou realizando eles, né? Então, eles me fortaleceram, não desisti. Também tinha momentos que eu queria desistir da vida pelo sofrimento, pela rejeição, pelo sofrimento, sabe? Eu muitas vezes pensei em desistir, sabe? Dar um fim. Mas, sei lá, tinha, eu acho que uma luz muito forte que me erguia, como você comentou, né? Então, eu também tive isso, sabe? Muitas vezes. Fugia de casa, e daqui a pouco voltava e recomeçava, sabe? Então, o recomeço sempre é bom para a gente poder começar mais forte, mais firme, sabe? E poder mostrar isso para as pessoas que todo mundo tem as suas dificuldades, os seus sofrimentos, né? Mas que a gente consegue superar com amor, com fé, com gratidão, sabe? A gente consegue chegar lá, sabe? A gente consegue. Então, seria isso. Mari, e eu já vou aproveitar aqui o gancho para te perguntar, vou perguntar para ti, para Janaína, né? Como foi esse momento, também esse processo que está sendo da nossa jornada literária, né? De como foi olhar para dentro, né? E trazer todo esse sonho de infância, toda a tua história, tua trajetória também, em palavras para compor esse capítulo do livro, porque a gente sabe que a gente está escrevendo, né, para o mundo, para as pessoas, para os leitores, mas o momento, a jornada, né, de colocar tudo isso em palavras é uma jornada interna, né? Eu só para compartilhar um pouquinho com vocês, assim, é, do que foi me trazido pelas outras coautoras também, né? Eu não estou muito bem. Dá um minutinho. Claro, tranquilo, Maria. Aham. Tá? Ai, Tá sem microfone, Ju. E o que as outras coautoras também compartilharam, né? Que esse momento introspectivo de trazer a sua própria história, ela foi um dos momentos mais desafiadores, né? De colocar isso no papel. E que também esse foi um processo de cura, né? Que já é o próprio livro também está trazendo essa perspectiva, né? De virar uma página, né? Então, Jana, eu gostaria que tu comentasse, né, sobre esse aspecto, como foi para ti também fazer essa jornada interna, se emocionar de novo, sentir, né, e percorrer a tua jornada. Eu acho, primeiro, na hora da escolha do capítulo, quando a gente teve que escolher, né? Eu elenquei, eu acho que no dia ali eu tinha escolhido três títulos do capítulo e eu fiquei, tipo, na dúvida, qual que eu pego, né? E aí eu escolhi um, só que, tipo, fazia sentido, mas ao mesmo tempo não tava.
E aí eu peguei, olhei pro meu marido e digo, amor, qual que tu acha que faz mais sentido, né? E aí ele falou esse, né, então, de caminhos de coragem, como continuar, né, para iluminar o mundo, iluminando o mundo, enfim. E aí eu, tipo, perfeito. E ele vem muito de encontro, né, esse capítulo com algo, assim, que eu identifiquei como uma crença sabotadora com relação à minha parte financeira. E eu acredito que muitas pessoas hoje, elas se param por questões que aconteceram na infância. Várias pessoas, quando eu conto a minha história, elas super se identificam, elas trazem que aconteceu algo semelhante, né? Que também gerou esse bloqueio nelas. Então, assim, para mim voltar no processo foi tudo muito emocionante, porque ele veio junto também com o desafio familiar, né, Gil? Lá, quando a gente estava iniciando a jornada de escrever o livro, a mãe teve uma questão de saúde, aí agora ela acabou de fazer a cirurgia. Então, assim, mexeu muito com várias emoções. E olhar para o passado e parece, assim, que meio que quando aconteceu a situação com a mãe, veio muito forte. É sobre isso que você precisa falar. É sobre essa tua história. É sobre esses movimentos. Então, assim, era um misto de emoção enquanto que eu escrevia, lágrimas escorrendo, mas também uma consciência de quantas pessoas vão identificar a sua criança ferida que está impedindo elas de alcançarem o sucesso. Seja o sucesso em qualquer setor da vida. Talvez não seja no setor profissional, mas também no setor conjugal, de relacionamento, social, né? Talvez encontrar um propósito, um voluntariado, sabe? Então, essa possibilidade e a gente olhar para isso. E olhar para isso com gratidão. Porque uma das coisas que eu aprendi e que me ajudou muito nos últimos, mais ou menos aí, 18 meses, foi, não importa o que aconteceu até hoje com você. O que importa é o que você escolhe a partir de agora. E no momento que eu comecei a entender isso, que foi ficando mais fácil de praticar a alegria e a gratidão diariamente. Perfeito, é as escolhas que a gente faz cada dia, né? Inclusive, se apropriando de alguns conhecimentos, utilizando algumas ferramentas, tudo isso agrega. E tenho certeza que o nosso livro também vai ajudar muito, nesse sentido, né? Com essas 22 histórias incríveis aí que a gente tem de superação. E, Jana, a gente tá, acho que a Mari acabou caindo, mas vamos encerrando aqui já, né, o nosso podcast, e eu quero, eu quero convidar, né, os leitores, né, a nossa audiência, para estarem conosco no lançamento ao vivo, né, que vai estar acontecendo no dia 16 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. A transmissão vai ser ao vivo pelo YouTube, aonde nós teremos todas as coautoras, né, participando, falando um pouco do seu capítulo, se apresentando, e também a gente vai ter, né, no dia, pelo lançamento oficial, a gente já vai ter a comercialização do nosso livro. Então, quero também que tu faça, né, esse convite aí para o público que está nos assistindo, para participarem do nosso lançamento oficial. Bom, gente, no dia 16 de novembro, então, vai acontecer o lançamento de um livro que ele vai impactar você e também pode contribuir com a vida de pessoas que você ama. Esse livro, ele não é somente digamos assim, o pessoal às vezes tem um pouco de preconceito com algo de mais autoajuda, coach, não. São histórias de superação. E pode ser que uma dessas histórias, dessas 22 histórias, seja o presente que você tem pedido todos os dias a Deus ou ao universo. Porque nessas histórias você vai se identificar. Quando a Mari trouxe a história dela, eu já me identifiquei com questões da minha infância, eu me identifico com outras colegas ali que são coautoras. Então, gente, esse livro, ele vai, de verdade, ele vai ser um presente para você.
Então, no dia 16 de novembro, 10 horas da manhã, participe do nosso lançamento, convide seus amigos, seus conhecidos, sabe aquele almoço de churrasco de família? Troque o programa da TV Globo, SBT e venham assistir o nosso lançamento, gente. Porque com certeza esse livro ele vai contribuir demais com você e com todos que você ama. Perfeito. Jana, eu compartilhei, não me lembro agora qual foi o podcast que eu compartilhei, e como eu já li todos os capítulos, eu acabei sorrindo, gargalhando, chorando, me emocionando com cada história que passou. Por mais que eu seja coordenadora do livro e eu conheço todo mundo, né, eu não conhecia as histórias realmente a fundo, ou até mesmo a perspectiva que cada autora trouxe, né? Então, assim, tá surpreendente o livro e histórias realmente maravilhosas. O nosso livro, né, Jana, esse movimento, esse projeto do Caminhos de Coragem, ele está dedicado, né, em prol ao Instituto das Amigas de Peito e Alma, que residem aqui em Caxias do Sul, no Hospital Geral, e são responsáveis pelo banco de perucas, né? Temos o banco de lenços, o banco de toucas. Estamos em plena campanha, né, de Seja um Coração, porque as voluntárias do Instituto também elas confeccionam almofadas no formato de coração, que é para as mulheres acometidas pelo câncer de mama, que passaram por retirada, né, de nódulos ou até mesmo da mama, elas possam acomodar, trazer conforto para elas através desse formato do coração, né, para apoiar o braço. Então, a gente está nessa campanha de arrecadação de tecidos. O pessoal que quiser participar também pode nos chamar aqui nas redes sociais e pode entrar em contato conosco. E também, né, Jana, essas histórias que a gente está trazendo no livro também são inspirações aí que vão estar beneficiando, tem um impacto social para cada leitor. E para a gente encerrar agora, Jana, vou pedir para te deixar uma mensagem final para o nosso público. Tu já trouxe várias, adorei aqui as tuas abordagens, tu foi realmente já instigando o público, né? Com o trabalho que tu já realiza, com a abordagem que tu realiza, mas eu gostaria que tu deixasse uma mensagem próxima do que tu traz no teu capítulo. Acho que eu vou trazer duas, não vai ser suficiente. Tem uma frase do Gary Douglas que é incrível, assim, que me marcou também, que é do fundador de Access, que é: nunca desista, nunca se entregue e nunca abandone você. E eu acho que essa frase está no meu capítulo, né? E é sobre isso, gente. Não importa onde você está hoje, a situação que você vive hoje não é o seu destino final, sabe? Então não importa o que está acontecendo na sua vida hoje, você merece mais. Lembre-se, assim, você é amado. Existem pessoas que te amam. Pode ser que talvez tu não se dê conta disso. Mas o teu sorriso, meu Deus, ele é importante. Então, assim, onde você estiver, lembre-se, existem pessoas que te amam. E eu acredito, Ju, que a gente que se reuniu, quando a gente escreveu esse livro, a gente também escreveu com amor para pessoas que a gente nem conhece, nem sabe que existem. Então, é sobre isso. Se em algum momento você acha que você não é amado, lembre-se que 22 mulheres se reuniram para escrever uma obra que vai impactar a tua vida. Então, lembre-se que existem 22 mulheres que te amam. E outra frase também, Ju, que ela puxa um pouquinho mais para a parte de religiosidade, mas é uma frase que me marcou muito, que é a seguinte: nunca diga a Deus que você possui um grande problema. Diga ao problema que você possui um grande Deus. Então, existe uma energia muito forte dentro de você. Use essa energia a teu favor. E lembre-se, existem 22 mulheres que se reuniram sem se conhecer praticamente, né? Para você. Elas se reuniram e escreveram para você, por você e por quem você ama. Então, honre a si mesmo
E isso você vai convidar outras pessoas a honrarem a si. Gratidão pelas suas palavras, Jana, com certeza tocou o coração da gente. Eu me emocionei também, né? Porque realmente é sobre isso, né? Todas as histórias vieram realmente com muito amor. No momento que a gente está lendo, fazendo essa leitura, né? A gente sente isso, né? Essa questão que tu colocaste, né, como algo maior, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, quero te agradecer imensamente, honro muito a tua presença aqui, a tua presença no livro, né, por estar realmente conosco, somando, né, e contribuindo para o mundo, né, porque é um propósito muito maior. Um beijo no teu coração, Jana, e em breve estaremos juntas de novo no nosso lançamento oficial no dia 16 de novembro. Um beijo a todos também e até o próximo podcast. Tchau, tchau.